Boa noite. Está começando mais uma edição do Diálogos Adumb, uma parceria da Adumb com a TV Comunitária de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre questões sensíveis à categoria docente. Vamos tratar do meio ambiente do trabalho e os impactos na saúde e segurança do trabalhador docente. E, para debater conosco, convidamos a doutora Larissa Rodrigues de Oliveira, do escritório Rodrigues Pinheiro, e o doutor Leandro Madureira Silva, do escritório Mauro Menezes, e o diretor da Adumb, Alexandre Bernardino Costa. Boa noite, é uma satisfação tê-los em nosso programa, tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada, Larissa. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite novamente. Obrigada. Alexandre, meu parceiro aqui de mediação hoje, então já te passo a palavra, né, para a gente tocar nesses pontos aqui. Eu estou sorrindo, gente, mas são pontos bastante complexos, né? Então eu já passo a palavra para Alexandre, para a gente não perder muito tempo na nossa meia horinha. Obrigado, Daniela. Professora Daniela, eu quero perguntar para os entrevistados, nossos advogados, e começar com a Larissa, sobre as dificuldades do trabalho remoto. A gente vivenciou um período de trabalho remoto com muita dificuldade e adaptação, né? E isso tem consequências. A gente tem uma questão sobre as pessoas, inclusive, que não podem voltar para o presencial imediatamente, que têm problemas de saúde, como é que vai ser feito isso, como é que se consegue fazer isso, porque não há autorização para o trabalho remoto nos cursos nos quais não há previsibilidade, né? E também sobre uma questão específica que nos afeta a todos, que é o crescimento do assédio moral no trabalho, né? A tensão resultante da Covid, do clima político, do clima emocional das pessoas, faz com que aumente esse índice. Então, eu queria que vocês fizessem comentários a respeito disso, do ponto de vista jurídico mesmo, e da defesa do trabalhador e da trabalhadora. Obrigada, professor. Realmente esse é um assunto que tem surgido com cada vez mais frequência, não só em relação aos docentes, mas sobretudo em relação aos docentes, porque quando veio a pandemia, se por um lado uma quantidade significativa de trabalhadores conseguiram desempenhar suas atividades simplesmente porque tinham um sistema que permitisse fazer isso remotamente, os docentes tiveram um impacto muito maior, porque foram salas de aula transportadas do modo presencial para o modo remoto. Além disso, outras plataformas educacionais, com isso, uma enorme necessidade de se adaptar a esses novos modelos de controle, de trabalho, de ministrar as disciplinas, de orientar alunos. Tudo isso inaugurou um contexto que fez e está fazendo com que a gente venha se deparando com casos mais frequentes, não só em relação ao assédio moral, mas à própria síndrome de burnout, que foi reconhecida há pouco como uma doença ocupacional. Então, hoje, a gente está ainda vivenciando, muito embora a pandemia tenha arrefecido, mas a gente continua num contexto de pandemia, a gente continua num contexto muito desafiador. Hoje, quando a gente pensa na retomada das atividades presenciais, como o senhor bem pontuou, quantas trabalhadoras, quantos trabalhadores se sentem vulnerabilizados de retornar para o seu ambiente de trabalho presencial sem ter a exigência e a obrigatoriedade de máscaras, de vacinação. Muitas vezes são professoras e professores que, se não forem do grupo de risco, aquele grupo de risco da idade, de doença grave, enfim, convivem com pessoas do grupo de risco e se sentem vulneráveis ao retornar para o ambiente de trabalho presencial. E lógico que num determinado momento a gente não descarta, né, Leandro, a possibilidade de verificar um aumento nesse tipo de ocorrência, de se sentirem pressionados por isso. Ora, eu preciso desempenhar minha atividade, eu preciso estar no local de trabalho, eu preciso produzir e entregar o meu trabalho de ensino, de pesquisa, de extensão, mas eu não me sinto confortável naquele local, visando preservar a minha integridade de saúde e da minha família, muitas vezes, né? Então, realmente, a gente tem esse momento durante a pandemia, quando o trabalho ele era exclusivamente remoto, então uma grande dificuldade de se adaptar
a esse modelo, que muitas vezes aconteceu de maneira precarizada, né? Então, não tinha as melhores condições físicas de se fazer a internet, a conexão, a cadeira, a mesa, o computador, e agora com a retomada das atividades presenciais também. Então, sim, é uma grande preocupação e que tem chegado para a assessoria jurídica com mais frequência. Isso, professor, de fato, as questões trazidas pela Larissa são extremamente importantes e a gente observa a ocorrência delas a todo instante, mas eu queria fazer uma consideração sobre uma reflexão que tem chegado até nós acerca das pessoas que ou se encontram numa situação de vulnerabilidade intrafamiliar, ou seja, são pais recentes de crianças ainda não vacinadas, ou que docentes que residem com seus pais com uma idade mais avançada, ou pessoas que estejam em uma circunstância de saúde mais vulnerável. Não há, após a pandemia, né, ou após esse momento legislativo em que a pandemia foi tratada como uma maior restrição, nós não temos hoje uma legislação que acoberte esse docente de prosseguir em atividade remota, ou atividade à distância, ou qualquer outra modalidade que não seja a modalidade presencial. Então, há uma angústia muito grande, sobretudo de docentes gestantes, lactantes, pessoas que estão em tratamento de doenças graves, pessoas de idade mais avançada, pessoas, enfim, que têm um contexto de saúde individual mais vulnerável. Para essas circunstâncias, a despeito de não termos uma legislação que acoberte a possibilidade do trabalho remoto, é importante que esses docentes e essas docentes procurem um sindicato, procurem assessoria jurídica, seja para tentar fazer as discussões em âmbito individualizado, para ter o seu direito de proteção à infância, de proteção aos idosos, de proteção à família garantidos, seja para que o próprio sindicato também consiga fazer a repercussão dessas necessidades numa esfera coletiva. E aí eu queria destacar que os problemas relacionados à saúde e segurança do trabalhador ficaram muito mais evidentes agora na pandemia, mas são problemas que se arrastam há muitos anos. Um desses problemas é evidenciado, por exemplo, por aqueles professores, por aqueles docentes e aquelas docentes que exercem atividades consideradas atividades especiais, como, por exemplo, pessoas que dão aula em laboratórios, que estão submetidas a agentes químicos, físicos, biológicos, pessoas, enfim, que têm uma relação de trabalho mais próxima com alguma atividade que é mais intensa, mais prejudicial e que não se restringe exclusivamente à sala de aula, né? Sobretudo o trabalho de campo, o trabalho fora da estrutura da universidade. Essas pessoas estão e sempre estiveram vulnerabilizadas ao meio ambiente do trabalho. E esse meio ambiente do trabalho deveria garantir a saúde e segurança desse trabalhador. Então, existe na legislação a possibilidade de que essas pessoas se aposentem um pouco mais cedo, para evitar que elas entrem numa circunstância de incapacidade permanente para o trabalho, mas, infelizmente, essa legislação ainda não foi implementada para o servidor público. Então, também é necessário que a universidade possibilite a informação acerca da saúde e segurança desses trabalhadores, sobretudo do meio ambiente do trabalho, através da elaboração de laudos técnicos ambientais, de perfis profissiográficos previdenciários, permitindo que, sim, o docente, a docente, o servidor como um todo, consiga perquirir o seu direito a uma aposentadoria que lhe é garantida pela legislação da forma mais precoce do que em relação às demais formas de aposentadoria. Obrigada, Leandro. Alexandre, tem mais alguma questão? Eu queria assim, sobre a Universidade de Brasília, né, o nosso ambiente de trabalho, eu queria entender um pouco, assim, eu sei que não são números e que a gente vai dar aqui, mas esse quantitativo está sendo muito grande para a Larissa e para o Leandro, assim, de pessoas buscando, né, esse atendimento na DUMB sobre essas questões? Professora, a gente não tem como quantificar, e aí Sim. é que está também um papel fundamental, olhar para essa questão de maneira institucional, também é uma forma de conseguir rastrear quem são os profissionais que estão sendo afetados por esse quadro de adoecimento, né? Quando a gente fala de assédio moral, muitas vezes a gente está falando de um caso de ofensa à integridade física, mas, sobretudo, de ofensa à integridade mental, de saúde mental. Então, muito embora a gente não tenha números,
O fato, né, Leandro, é que a gente tem uma crescente e que não parece ter previsão de redução pelos próximos tempos, né? Então, assim, a gente tem uma tendência crescente em relação a esses casos de adoecimento mental, sobretudo dentro da universidade. Gravíssimo. Para além da questão relacionada ao assédio moral e ao adoecimento mental, que atingiu a sociedade como um todo, né? Mas a categoria docente, em especial, pela impossibilidade de que estejamos diante de uma atividade meramente burocrática. Outras categorias de servidores se adaptou muito bem ao trabalho remoto, né? Mas a atividade docente ela não tem essa característica principal de ser exercido de maneira virtualizada. Então, há um prejuízo para o docente na sua esfera pessoal, na sua esfera íntima, de precisar realizar aquilo que ele vinha realizando ao longo de toda uma carreira de uma forma completamente diferente, extremamente desafiadora. Óbvio, impacta na forma como esse docente se sente em realização ao trabalho, né, que em tese é uma forma, uma carreira que ele escolheu por prazer, por deleite, enfim, por conexão com aquela atividade. Então, o trabalho remoto, ele traz essas reflexões, essas complexidades, que a gente também não tem respostas imediatas, né, são processos que a gente vai acompanhar ao longo do tempo para saber de que maneira o docente será afetado. Agora, para as questões mais imediatas, ou seja, daquelas pessoas que precisam continuar exercendo a atividade remota por estarem em uma vulnerabilidade maior, apesar de não termos também números sobre a quantidade dessa demanda, ela tem acontecido diariamente. Todos os dias nós recebemos dúvidas e questionamentos de docentes que estão em vulnerabilidade maior, perguntando se de fato podem continuar a exercer essa atividade na esfera virtualizada, na esfera remota, o que, como eu disse, não é possível pela ausência de legislação. A gente precisa construir isso em âmbito administrativo e tentar garantir esses direitos na esfera judicial também. Leandro, a gente está tentando, inclusive, como diretoria da DUMB, fazer essa gestão junto à administração superior para que a gente possa viabilizar um meio termo aí que as pessoas possam trabalhar remotamente ou trabalhar até de forma híbrida, para que cada caso possa ser atendido na sua especificidade de saúde, né? Eu vou citar como exemplo o meu caso, né? Eu não moro com os meus pais, mas meus pais são idosos e têm comorbidades. Minha mãe, inclusive, é professora aposentada da Universidade de Brasília, e eu estou dando aula para turma de 60 alunos. Né? Então, é impossível não dar aula para uma sala cheia, mesmo quando faltam muitos alunos. Então, o que acontece? Eu cobro, não consigo cobrar o passaporte vacinal, que eu gostaria que fosse cobrado, mas eu cobro o uso de máscaras. Se alguém não usar a máscara, o que eu posso fazer? Qual é o limite do meu poder como servidor público no comando de uma atividade docente em sala de aula? Né? Essa é uma dúvida que acomete a muitos dos nossos colegas, porque a gente se vê diante disso, né? Porque eu me vejo, inclusive, com uma possibilidade de assédio moral se eu vou participar de uma reunião e um colega não usa máscara. Se um colega não usa máscara assintosamente, porque não crê na vacina, não crê na alguma coisa do gênero, né? E acontece, infelizmente, para mim, está cometendo um ato de assédio moral de saúde em relação a mim e em relação ao grupo que está ali. Mas eu estou complexificando a pergunta, mas se vocês puderem abordar. Certo. Professor, essas questões relacionadas à esfera íntima da sala de aula, uso ou não de máscara, possibilidade ou não de cobrança do passaporte vacinal, ela precisa estar baseada em algum regulamento que se aplique de maneira impositiva a toda a comunidade acadêmica. Então, por mais que seja razoável cobrar a utilização de máscara, por mais que seja razoável exigir o passaporte vacinal, se isso não vem através de uma determinação da universidade, de fato, o docente fica vulnerabilizado nesse tipo de exigência. Isso funciona muito mais em um acordo coletivo, né, dentro da sala de aula, que todos façam uso da máscara por uma questão de maior proteção, e aqui a gente não está falando somente da proteção do docente, né, a gente fala da proteção dos alunos, da família dos alunos, de toda a comunidade acadêmica que está envolvida naquele ambiente.
Então, é muito mais tentar apelar para a razoabilidade do que tentar justificar juridicamente esse tipo de imposição. Se por um acaso nós continuarmos em um movimento de retorno à obrigatoriedade do uso de máscara, que já tem acontecido, né, inclusive agora em âmbito jurídico, né, em âmbito judicial, nos tribunais daqui de Brasília, já se está exigindo o uso obrigatório de máscaras. Então, se isso voltar a acontecer na esfera administrativa, na alta administração pública federal, isso provavelmente deve também repercutir aqui na Universidade de Brasília. Então, essas determinações vão variar realmente de acordo com o índice de contaminação, com o número de leitos, com a situação de saúde que vivenciamos em cada uma das cidades. Obrigada, Leandro. Larissa, quer complementar? Eu acho que o Leandro falou bem em relação a isso, fora que a gente já tem assistido, né? Então, tribunais já têm retomado com a obrigatoriedade do uso de máscaras para ingressar dentro dos tribunais. Mas a gente também tem a necessidade de zelar por isso, e muito embora as atividades presenciais tenham sido retomadas, o fato é que a gente também está vivenciando uma alta taxa de transmissão aqui no Distrito Federal, sobretudo, nas últimas semanas tem aumentado muito, e a gente sempre volta naquela possibilidade, naquele poder-dever, né, de cautela e de prevenção. Essa prevenção que a gente sempre fala, que é o dever de prevenção por parte da administração pública como um todo, ela também e sobretudo está ligada, nesse momento de pandemia, ao cuidado e ao zelo com a saúde e segurança dos trabalhadores, e no caso da sala de aula, de toda a comunidade universitária que ali está, né? Professores, alunos, servidores técnicos administrativos. Então, acho que a gente caminha nesse sentido, mas também, por outro lado, torcendo para que a pandemia se arrefeça em definitivo, né? Perfeito, Larissa. Aqui para esclarecer para o nosso público, né, que a gente tem uma ausência de determinação legal, como o Leandro colocou, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um dever, né, de cuidar, né, de cuidado em relação às pessoas que trabalham conosco, né? E se a gente tem uma liderança no processo pedagógico na sala de aula, e é um trabalho de liderança aqui, o servidor público docente, ela atua, a gente tem também por dever guardar o processo de saúde, que está previsto condicionalmente isso. Não há uma previsão específica, mas há uma previsão genérica, né? E aí a gente pode e deve fazer pelo menos os acordos, né? Eu tenho feito acordos, eu tenho colegas que fizeram acordos, em sala de aula todo mundo usa máscara, inclusive os docentes estão levando as máscaras que foram distribuídas, as próprias máscaras, para poder fornecer no caso de alguém não ter, né? Embora a gente saiba que pode chegar a um problema específico que, no meu entendimento, caracteriza um certo assédio, mas aí vocês é que vão me dizer. Essa palavra também, né, gente? É outra questão que a gente precisa tratar, né? Eu queria, enfim, não só lembrar, né, mas informar a todos, que a DUMB promove, entre os meses de junho, julho e agosto, diversos debates, gente. Hoje é o início, né, desse processo, nós convidamos o doutor Leandro e a doutora Larissa para estarem conosco, porque eles são do nosso dia a dia, ali, né, do corre da DUMB, do dia a dia, que tem contato com todos os problemas, dos mais diversos tipos de problema, e que a DUMB, então, nesses meses, né, a gente está trabalhando aí fortemente para que todas essas questões, inclusive, né, sobre a questão do assédio, que é um tema pouco debatido, né, na universidade, porque tem seus tabus, tem suas questões, a gente precisa levantar essas questões, né, também, e discutir, debater e deixar tudo mais claro para o entendimento, né, mais coletivo sobre esse problema, que é outro problema, né? Não é exatamente o que a gente está tratando aqui, mas, como o Alexandre colocou aí, né, eu acho que é importante que a gente lembre a todas e todos, e a gente sabe que muita gente nos pede
Na gestão passada, lembro, né, também que foi feito, né, um trabalho com o Grupo de Trabalho e Saúde, onde a professora Patrícia, que hoje é diretora da DUMB, ela fez parte desse grupo, foi feito um material. Eu acho que tanto o Alexandre quanto o Leandro e Larissa se lembram desse material, né, que já foi muito divulgado, mas que a gente precisa discutir e ampliar esse debate, né? Nos 2 últimos anos, eu imagino que os escritórios de advocacia tenham tido muito contato com essas questões, mas nós precisamos ampliar esse debate não só de uma maneira individual de quem é afetado por isso, né? Mas para toda a comunidade, até para que a gente previna, se possível, né, que essas questões aconteçam. Passo a palavra para o Alexandre. Tem mais alguma pergunta, Alexandre, sobre o tema? Não, eu queria que eles comentassem um pouco sobre essa questão do assédio, para a gente poder introduzir a temática que a gente vai abordar mais à frente. Perfeito. Porque a questão do assédio ela é muito presente em todos os ambientes de trabalho. Ela está muito presente na sociedade contemporânea, que está cada vez mais tensa pelas mais diversas razões, inclusive pela questão de saúde, mas por questões políticas, por questões de gênero, né, por os preconceitos de raça. Tem toda uma série de atividades. Tem os preconceitos em relação à hierarquia de trabalho ou à pressuposição de hierarquia de trabalho que autorizariam a determinadas atitudes. A gente sabe que tudo isso pode gerar assédio, né? Infelizmente, existem tensões que são geradas por esse tipo de atitude, né? E a gente tem que ter esclarecimentos, inclusive para as pessoas compreenderem que muitas vezes estão tendo atitudes assediadoras, achando que estão tomando atitudes simplesmente de execução de serviço, né? Ou de trabalho, ou de uma determinada direção. Ou então estão sendo vítimas de um assédio e não estão tendo consciência de que estão sendo vítimas desse assédio, muitas vezes, inclusive, adoecendo para poder desenvolver suas atividades, né? É importante que a gente comece essa discussão, que a gente vai aprofundar ao longo dos próximos meses, como a diretora Daniela colocou, mas eu queria que vocês falassem, já falei demais. Professor, Leandro, desculpa, vou falar um pouquinho aqui e depois eu te mando para você poder concluir. O tema do assédio moral, ele já é um tema que há muito desperta atenção, não só da assessoria jurídica, dos advogados em geral, que lidam com esse tipo de demanda, quer na iniciativa privada, quer na iniciativa pública. Especialmente no serviço público, o tema do assédio moral, ele ainda é bastante problemático, porque até hoje a gente não tem uma regulamentação específica, uma definição em legislação federal do que o que se configura a prática do assédio moral, qual é a consequência para quem pratica assédio moral. É lógico que isso pode culminar num processo administrativo disciplinar e pode culminar em penalidades, mas o fato é que a gente não tem um enquadramento específico para a prática do assédio moral. E isso, por si só, já traz uma dificuldade para a gente poder dar prosseguimento para os casos de assédio moral. Por isso é que, quando a gente se depara com um caso que chega até nós como sendo um possível quadro de assédio moral, o nosso primeiro desafio e a nossa primeira necessidade é fazer uma escuta qualificada daquele professor, daquela professora, para que a gente consiga identificar todos os elementos possíveis que comprovem a reiterada prática de situações humilhantes e vexatórias, de episódios que tenham ofendido a integridade física, que tenham levado aquela professora, aquele professor a um quadro de adoecimento mental. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio. Por quê? Porque o assédio moral nem sempre é fácil de se identificar. Não é verdade? A gente, muitas vezes, um mero dissabor, um desentendimento pontual no ambiente de trabalho, ele pode ser recebido pela vítima como sendo uma prática de assédio moral. E que, às vezes, para a gente, tecnicamente falando, não vai ser enquadrado como um assédio moral. Então, daí porque a necessidade da gente construir e entender a presença, vislumbrar todos esses elementos reiterados,
ao longo de um período curto ou de um período longo de tempo dentro da atividade profissional que tenham levado aquela servidora ou aquele servidor a um quadro de assédio moral, que muitas vezes já chega para a gente diagnosticado por um médico privado. Então, aquele professor, aquela professora, ele já vem sendo acompanhado por um médico da sua confiança, né? Já tem um psicólogo, um psiquiatra que o acompanha e que já atestou a necessidade de uma mudança do local de trabalho, por exemplo, porque é aquele local de trabalho que está provocando aquela condição de depressão ou de alguma outra doença que o professor foi acometido. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, identificar esses elementos. E essa escuta adequada, quando a gente faz essa escuta qualificada, confere esse espaço de acolhimento que é fundamental para uma vítima de assédio moral, é ter o acolhimento técnico, psicológico, psiquiátrico, enfim, todo o acolhimento multidisciplinar que é necessário, e também a importância, e a gente sempre fala sobre isso, não ter uma regulamentação legal sobre assédio moral no serviço público faz com que, muitas vezes, essa vítima do assédio moral fique sem saber para onde correr. A quem eu recorro nesse momento? A minha chefia imediata? A um diretor? A um decanato? Para onde eu vou? Para quem eu falo que eu estou nessa condição? É lógico que tem um sindicato que há muito vem levando esse debate para a administração superior, e a gente reconhece os esforços que vêm sendo empreendidos pela administração, no sentido de criar grupos de trabalho, de criar uma comissão para desenvolver uma política de combate e prevenção ao assédio moral na universidade, mas o fato é que há uma necessidade de se estabelecer diretrizes institucionais e políticas institucionais voltadas para a resolução desse tipo de problema. Porque esse tipo de problema, ele é uma reação em cadeia. Ele não afeta só aquela vítima do assédio moral. Ela vai afetar toda aquela unidade. Porque aquele professor, ele vai ter um afastamento para tratamento da própria saúde. Pode ser um afastamento que vai se prolongar por mais de 30, de 40, de 50, de 60 dias. E aí há necessidade de repor aquela força de trabalho que está afastada para curar, se tratar de um problema causado naquele local, né? E que pode, muitas vezes, um quadro insuperável e incurável levar à interrupção da vida profissional desse trabalhador, desse professor. E acho que o Leandro vai falar um pouco sobre essa questão da aposentadoria, né, Leandro? Que surge aí como uma consequência grave, muitas vezes, de um quadro de adoecimento provocado pelo assédio moral. Só para complementar, porque a Larissa já abordou brilhantemente os aspectos principais do assédio moral, eu queria trazer 3 pontos. Primeiro, existe dentro da universidade um departamento de qualidade de vida do trabalhador, mas é sempre importante que nós tenhamos em mente, quando se trata de práticas assediadoras, que essa análise tenha que ser feita a partir do olhar do trabalhador. É necessário que se estabeleça uma política contra-hegemônica acerca das questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador e que não se adira a meras circunstâncias ergonômicas, de local arejado, de ambiente saudável por presença do sol, da lua, do ar. Não é isso que se trata a qualidade de vida do trabalhador. A gente precisa tratar o trabalhador sob o ponto de vista do trabalhador. Outro ponto que é importante lembrar com relação ao assédio é a dificuldade que nós temos de comprovar a sua existência. Além de não termos uma regulamentação acerca do assédio moral, nós temos uma dificuldade muito grande de evidenciar que aquela prática é assediadora, o que é reiterada, o que é feita de forma coletiva ou de forma persecutória, ou de maneira relacionada à ideologia política ou qualquer tipo de circunstância que envolva aquela relação. Então, o docente ou a docente que é vítima da prática de assédio, a primeira coisa que ela precisa procurar, de fato, é uma escuta qualificada, como a Larissa disse, para que ela tenha uma orientação de como agir. Se ela tem como fazer constar em ata de departamento, em alguma reunião que ela participar,
que evidencie aquela prática assediadora, ou se é necessário que haja uma outra forma de agir em relação a essa prática que tem lhe causado esse tipo de constrangimento. E, por fim, como a Larissa mencionou, é possível que circunstâncias relacionadas a assédio levem a um adoecimento tal e, de fato, gerem a retirada desse docente ou dessa docente do seu ambiente de trabalho, seja por um período curto, seja por um período temporário, seja de forma perene, através de uma aposentação por incapacidade permanente. Mas mesmo nessa hipótese de uma aposentadoria por incapacidade permanente, é sempre bom lembrar que é algo que nós não queremos que o docente seja submetido. Não é interessante nem para o docente e nem para a universidade que haja uma incapacitação causada pelo ambiente de trabalho. Então, é importante prevenir, é importante remediar para que uma circunstância extrema como uma aposentação por incapacidade permanente não venha a acontecer. Por quê? Porque há um prejuízo funcional, há um prejuízo financeiro, há um prejuízo individual, como aquele docente se sente em relação ao reconhecimento de uma incapacidade. Então, mais do que ter a garantia de uma aposentadoria, que é direito, apesar de ser muito difícil de ser conseguida, mas é um direito previsto na legislação, é importante que a universidade, que toda a comunidade como um todo, e práticas que sejam necessárias para evitar que esse tipo de circunstância ocorra. Muito obrigada, Leandro e Larissa. Eu acho que, enfim, a gente vai ter bastante tempo, né? Não, assim, não todo o tempo que a gente gostaria, né, de ter, mas a gente está chegando ao finzinho do programa. Alexandre, te passo a palavra aí para a sua despedida, passo a palavra também para o Leandro e para a Larissa, para as despedidas, e já me despeço aqui. Queria me despedir também e agradecer muito a oportunidade e a presença dos dois, a presença do Dr. Leandro, a presença da doutora Larissa, que é absolutamente relevante. Eu acho que é uma iniciativa que a gente fez nesse momento, que eu acho que pode se repetir, professora Daniela, que a gente convide a nossa assessoria jurídica, os dois, mais os demais advogados e advogadas que compõem a assessoria, para que a gente possa esclarecer nosso público e aprofundar as discussões. Eu acho que é bastante proveitoso para todos nós. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Leandro? Também queria agradecer, colocar o escritório Mauro Menezes de Advogados à disposição do sindicato. A gente tem uma equipe que lida com todos os temas de interesse dos servidores em todas as esferas, então tenho certeza que a gente pode contribuir para esse debate, sempre ao lado do escritório Rodrigues Pinheiro, que é um grande parceiro e que, de fato, contribui muito para que a comunidade como um todo tenha uma excelente assessoria. Obrigada, Larissa. Eu agradeço, professora Daniela, professor Alexandre, toda a diretoria da ADUNB. Leandro, muito obrigada também. Para nós é sempre engrandecedor poder falar sobre temas que são tão sensíveis para a categoria, poder colocar as assessorias jurídicas à disposição para todo e qualquer tipo de acolhimento individual que pode vir a se tornar uma demanda coletiva, e por isso é tão importante que a categoria conte sempre com o sindicato que vem empenhando esforços em temas tão sensíveis como o assédio moral. E agradeço mais uma vez, seguiremos sempre em frente e quando precisarem de nos chamar, estaremos sempre à disposição, além dos plantões semanais lá na ADUNB. Muito obrigada. Ô, gente, eu só tenho a agradecer muitíssimo a disponibilidade de vocês, sempre, né? Não só para hoje, para agora, mas para sempre, sempre. E enfim, né? A sustentação, assim, que os dois escritórios nos dão, né? Para poder trabalhar de uma forma mais efetiva. Então, super obrigada. Obrigada, Alexandre, aí pela parceria também. Então, agradeço aqui os dois escritórios, né, em nome do Leandro e da Larissa, e espero que a gente possa, assim, Alexandre, eu acho que essas ações, né, que a gente, muito em breve, a gente vai divulgar, são muitas ações, né, a gente conta com a participação de vocês, e também eu queria só destacar que também foi uma demanda, né, dos dois escritórios que fossem tratados esses temas, porque é muito importante que a gente não fique no lugar do individual, né? Mas sim sempre de um processo coletivo que possa ser construído conjuntamente, né? Entre todos e todos nós. Então, muito obrigada, a gente chega, então, mais ao fim de mais um programa, né, do Diálogos ADUNB.
Não vai ser só pelo Diálogos que a gente vai tratar disso, né? A gente quer fazer encontros presenciais, debates online, se for o caso, enfim, vamos ver como é que vão estar as condições. Vacinem-se, por favor, usem máscara, né? Todas e todos. Hoje eu tomei minha 4ª dose, gente. Estou feliz aqui. Então vão, tem dose para todo mundo. Obrigada enfim, a todos que nos assistiram, né, pela TV comunitária ou pela página da Adumb no Facebook. E até a próxima segunda. Muito obrigada. Tchau, gente.